As áreas de lazer que não recebem manutenção da prefeitura em Ribeirão incomodam a população. Em vários bairros da cidade, a situação é a mesma: mato alto e equipamentos danificados. O Campinho do Jardim Aeroporto existe há 14 anos e é a única opção de lazer do bairro. Aqui aconteciam campeonatos e treinos de futebol para as crianças, mas há pelo menos 6 anos o local começou a ser esquecido. Atualmente, só metade do campo é usada pelas crianças e ainda assim com muito receio. O perigo é bicho, pode ser uma cobra, escorpião, cortar o pé mesmo em caco de vidro. A gente tem que passear com as crianças, não tem onde passear e era uma ótima área de lazer. O lixo e a sujeira estão por toda parte. Árvores estão tomadas por cupins. O vestiário virou abrigo para moradores de rua. As vizinhas contam que esta caixa d'água é um criadouro do mosquito Aedes aegypti. Tudo isso já foi repassado várias vezes para a prefeitura, que não deu retorno. A gente pede, para a prefeitura que possa vir aqui fazer uma limpeza no campo para nós. Que é o único espaço, o único espaço que as crianças da população aqui do Complexo Aeroporto têm para poder brincar. Só deles tirar um pouco o lixo, o mato, só deles tirar esses problemas já ajuda muito. A mais de 10 quilômetros de distância, no bairro João Rossi, a situação é bem parecida. Um dos poucos espaços para a diversão da garotada está tomado pelo mato alto. Em alguns pontos, passa de 1 metro de altura. Você perde a visibilidade. Tem gente que às vezes precisa para poder fazer uma curva ou poder virar, não tem visibilidade porque o mato cobre. A quadra também não recebe manutenção há muitos anos. Em outubro, mostramos que o problema não era apenas o mato alto, mas também a estrutura do local, que prejudica inclusive projetos sociais, como o do Novo Basquete. A quadra, a praça em si, só tem manutenção quando aparece matéria na TV, porque no geral, por vontade própria deles mesmos, eles não têm. Aqui no Jardim Juliana, os moradores sequer possuem uma área de lazer. O campo de futebol começou a ser construído em junho do ano passado, mas não foi concluído. O projeto recebeu mais de R$65 mil. Parte da verba veio do Ministério do Esporte. No prazo de 3 meses de obras, o local apenas foi cercado e no lugar do gramado foram depositados alguns caminhões de terra. É um descaso com a gente que eles fazem. A gente paga nossos impostos em dia e nós não temos nada favorito para nós. Cláudia Prates para o Jornal da Clube. Nós questionamos a prefeitura sobre as 3 áreas exibidas na reportagem, porém eles retornaram somente sobre a área do Jardim Juliana, dizendo que a obra no local trata-se de recurso adquirido através de verba parlamentar. A empresa vencedora já foi homologada e o processo está em fase de elaboração de contrato para que, em sequência, sejam iniciadas as obras. Agora, ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi? Por se a população desses locais está de fato revoltada e, mais ainda, decepcionada com o poder público. Aqui ao meu lado está o especialista em administração pública, João Luiz Passador. Professor, para muitos bairros as quadras que mostramos são a única opção de lazer. A falta de compromisso com estes locais é prejuízo também para os projetos sociais e outras atividades que poderiam ser desenvolvidas? Boa tarde. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que o lazer é hoje um direito constitucionalmente garantido, né? Artigo 6º, 7º, os artigos ligados à área do título 8º da Constituição e também já desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem, artigo 24, coloca de fato um direito humano, o direito ao lazer. Estamos falando, portanto, em uma variável importante para o desenvolvimento socioemocional das crianças e também para essa melhor relação do indivíduo com o universo do trabalho. Quer dizer, o não trabalho torna um trabalhador melhor. Nesse sentido, é uma vontade de Estado, portanto, é uma obrigação de governo. É preciso ter lazer. Estamos falando especificamente aqui também na população mais carente, quer dizer,
que são as pessoas que dependem mais dos equipamentos públicos. Então, as pessoas de melhor renda podem adquirir títulos patrimoniais de clubes ou podem viajar, etc. Mas as pessoas que com menos posses precisam desses equipamentos, e em particular as crianças, que estamos falando aí desse desenvolvimento particular, ou seja, uma criança que leva uma vida cinza, sem a possibilidade de fazer esportes, ou sem atividade cultural, ou sem espaços de convivência coletivos, obviamente será uma criança futuramente pior do que ela seria se tivesse essas condições. Falta um plano de manutenção da administração em relação a essas áreas de lazer? Aparentemente sim, né? Você parece que a princípio dá muita importância para o investimento de construção do espaço e menos para a parte de manutenção, mesmo que a manutenção desses espaços seja relativamente a ideia de quanto ele compromete os custos relativos das disponibilidades da prefeitura. Então, roçar campos, tá certo? Fazer manutenção civil em quadras é bastante barato. Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussi. Já, Davi?